Olá, muito boa tarde, está no ar o CPT na TV. Com muita alegria, a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, 12h30, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio Cristo para Todos, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. 24 horas por dia você ouve em radiocpt.com.br e também assiste os nossos vídeos no facebook.com/radiodaial e também pelo YouTube, youtube.com/radiocpt. Muita música, louvor, entrevistas e bate-papo sobre diversos assuntos. E a gente abre o cardápio de hoje com um tema muito interessante, o relacionamento com a sogra. Afinal de contas, é verdade que a sogra interfere na relação do casal? Como é o seu relacionamento com a sogra? O pastor Valdemar Garcia Júnior convidou a sua sogra, a mãe da Silmari Carvalho, para desmistificar essa teoria. Confira aí. Agora, veja só que essa pesquisa, ela entrevistou 710 casais e tem 38 razões para o desgaste do relacionamento. E olha que curioso, 5 mais motivos que geram desgaste no relacionamento. Bagunça, 51%. Falta do diálogo, 48%. Uso excessivo do celular, 47%. Excesso de críticas, 43%. Divisão injusta das tarefas domésticas, 42%. Esses são os 5 motivos que mais geram desgaste. Não é a sogra. Então você fica. Às vezes a gente procura arrumar motivos para desgaste achando que o problema está fora, né? E normalmente é no nosso relacionamento. Por isso que é muito importante conversar. E é isso que eu ia falar. Quanto a esses motivos aqui que você acabou de citar, a gente já falou em outros programas. O que a gente pode trabalhar com isso, né? Como lidar com eles dentro do nosso relacionamento sobre isso, que realmente o fator da conversa, do convívio, de você olhar com cuidado, com atenção para o outro, é o principal. Isso. Então, se, por exemplo, você acha que a tua sogra está interferindo no relacionamento, converse com a esposa, por exemplo, se for o caso, ou com o marido, e converse e fale, olha, acho que a sua mãe precisa dar uma maneiradinha, falar com amor, porque às vezes ela não é por mal, né, dona Maria? Não é por maldade, às vezes. Quer proteger, às vezes, quer ajudar o casal. E acaba... E às vezes, eu acho que assim, no desgaste. Pensando, né, nesse sentido, eu acho que a maior interferência, às vezes, não vem só quando é o casal em si, mas é quando vem os filhos, quando vem os netos, que é aquela coisa da superproteção da avó com os filhos, porque enquanto tá só o casal ali, ok, mas a hora que nós temos que corrigir os nossos filhos, que está no nosso papel como pais, chamar atenção, corrigir, né? Aquela coisa de admoestar os nossos filhos, que é o nosso papel ali de pai, os avós, o coração deles pensa de uma forma diferente, né? Que a gente até já viu exemplos assim de que enquanto os pais estão corrigindo, os olhos dos avós ali ficam partidos, né? Agora, eu quero atenção especial para você que é sogro ou sogra, ou será um dia. Que seremos nosso será caso. Um dia, nós né? Seremos. Assim, vocês sabem qual é o maior pecado, vamos dizer assim, da sogra ou do sogro? Essas pessoas que têm problemas, que se queixaram da sogra, do sogro, principalmente da sogra, obviamente, não é? Qual era o pecado deles? O que foi o que chamou mais atenção? E o que eles afirmam? Assim, os pais, né, os sogros, acabam querendo impor o seu modelo de família para os filhos. Então, eu e o meu marido éramos assim, sempre funcionou bem, então eles acreditam que o único modelo de sucesso é o que eles viveram. Então eles acabam impondo, querendo impor o seu modelo de família para os filhos, como se fosse o único e o único correto. Então é importante aí sogro, sogra, ter claro que os filhos constituíram uma outra dinâmica, uma outra cabeça, uma outra geração. Dona Maria tem 2 filhas e 2 genros. São 2 casas totalmente diferentes, né, dona? Sim, até porque vem da onde a gente sempre embasa. Você vem de uma família, eu venho de outra, mundos diferentes, criações diferentes, vamos constituir uma nova família que tem que deixar. É diferente. É uma dinâmica diferente. Por exemplo, o Adriano e a Maricil, eles são escoteiros. Sim. Né? Então eles têm e eles gostam muito de atividade física. São fitness, magrinho, alimentação selvagem, saudável. Não sei o quê. Nós já somos mais da comida industrializada. A gente já tem essa relação forte com a igreja. Então a gente
tem prioridades e modelos familiares diferentes. Sim. E são dinâmicas diferentes, com virtudes e com defeitos. Mas é assim no relacionamento. Então a sogra, ela precisa também ter essa compreensão, o sogro, né, de que ela não pode querer impor o seu modelo, mas ela pode aconselhar. Minha sogra veio me aconselhando de Curitiba a Barra Velha, segunda-feira. Coisa Então, boa, viu? cuide bem da minha filha. E voou. Né? Viu que beleza? E voou o tempo, né? né? Não é que Olha eu acelerei só. porque não aguentava mais a conversa. E o DR na CPT vai ao ar toda quarta-feira, 2h em radiocpt.com.br. E agora a gente quer trazer outro assunto muito importante, falando sobre a inclusão com os surdos. A professora Lodenir Carnop, aqui de Canoas, foi entrevistada no programa Revista CPT Kids, dando sequência à série sobre inclusão. Pensando, por exemplo, que a maioria das famílias, quando tem um filho surdo, são famílias ouvintes. Então, há aí uma diferença, né, que é uma diferença da forma como essa criança também vai, né, interagir com o mundo, né. É importante sempre, acho que todos vão se beneficiar, sim, com a língua de sinais. Acho que esse aprendizado, assim, é um grande ganho para as famílias e principalmente para o próprio surdo, né, porque a língua de sinais é a base, assim, como a gente diz, né, em termos, assim, mais na linguística mesmo, é a língua matriz, é a língua base. Por quê? Porque tendo esse impedimento auditivo, logo de início ele já pode interagir com o mundo por meio das experiências visuais, né, visualmente. E sendo a língua de sinais uma língua que é uma língua gestual-visual, ou seja, eles estão recebendo uma língua via visão, estão produzindo, né, a língua via manual, via sinais. Então, no cérebro, esse processamento linguístico, né, de uma língua de modalidade gestual-visual não perde em nada da forma de funcionamento do sistema linguístico, de uma forma de funcionamento também da língua de modalidade oral-auditiva. Então, essas questões são importantes, quer dizer, os surdos e todos eles, né, e todas as famílias e todos nós, né, todos nós vamos nos beneficiar com o aprendizado da língua de sinais, né. Eu penso assim na importância que é, por exemplo, a gente, né, aprender uma língua, porque nós, digamos assim, na nossa história de vida, né, a educação, a escola, sempre priorizou muito, né, o ensino de outras línguas, e a gente sabe o quanto isso é importante para a ampliação do nosso conhecimento de mundo, do nosso conhecimento cultural, nossa relação com as outras pessoas. E essa oportunidade que a gente tem também de aprender a língua de sinais, né, nos dá um leque assim de possibilidades para nos aprendermos muitas coisas, né, e principalmente interagirmos com as pessoas surdas e que usam a língua de sinais. Então eu penso assim, na infância, nas famílias, na escola, sabe? O contato, a oportunidade, né? Essa base que é também essa aproximação com esse universo, que é um universo assim, que tem muitas coisas para a gente conhecer. Esse contexto, né, logo que a criança nasce, né, e que a maioria, enfim, são pais ouvintes e que, em geral, né, não se tem muito conhecimento sobre o que fazer, né, como proceder, que caminhos seguir agora, né, com o filho surdo, o que eu faço? Eu penso que isso é sempre uma decisão da família, né? Mas para se tomar decisões a gente tem que ter o maior número possível de informações e que essas informações e esse acesso, digamos assim, a essas opções que se fazem em relação ou algumas escolhas, que elas tenham justamente umas informações mais equilibradas, né? Quando a criança nasce, em geral, quem atende essa criança, né, é obviamente um pediatra que após assim o momento em que se detecta que a criança é surda, se avalia, né, e se chega a essa, digamos assim, a esse resultado, bom, a criança é surda, se encaminha para um otorrino, né, e depois é encaminhada para um fonoaudiólogo e tal. Obviamente que aí nós temos, digamos assim, né, um ambiente que é um ambiente clínico e de endereçamento para as questões assim relativas às questões mais digamos assim, né, de implante coclear, desenvolvimento de fala, etc. O que eu penso que carece os hospitais hoje, né, acho que essa aproximação entre a área da pedagogia, educação e saúde, ela é extremamente importante, e essa equipe, digamos assim, né, interdisciplinar, que tenha realmente nessa equipe, nesse primeiro momento que se sabe que as crianças são surdas, que se tenha também informações sobre, afinal, como é que vive um surdo adulto? Qual é a importância da língua de sinais? A aquisição da linguagem. A língua de sinais, ela beneficia, ela não prejudica. Porque o que significa uma língua? Quando a gente acessa uma língua, essa entrada numa língua, né, ela é, obviamente, uma entrada
as questões de um sistema linguístico, a um conhecimento de mundo e conhecimento dos diferentes gêneros, né, assim, discursivos, ou seja, eu vou aprendendo a língua, como lidar com essa língua também em diferentes momentos, para que serve essa língua. Então, isso é extremamente importante, porque logo que a criança nasce, ela não vai, por exemplo, precisar esperar, né, o implante, sessões com fonoaudiólogo, que isso às vezes se estende bastante tempo, né, uma avaliação, e aí a gente vê que as escolas, em geral, recebem, né, crianças com 4, 5 anos, depois de um longo percurso, digamos assim, né, trabalhando mais as questões que envolvem desenvolvimento da língua falada, mas que elas não tiveram contato, por exemplo, com a língua de sinais. Isso, para mim, é um prejuízo linguístico. E acho que as crianças se beneficiam, sim, desse contato inicial com a língua de sinais, porque língua de sinais é uma língua, ela dá conta, né, assim, de todo esse desenvolvimento que a criança precisa. Então, pensando em termos de aquisição da linguagem, nesse primeiro momento, penso, né, e isso não só penso, como isso é defendido, né, pelos estudos de aquisição da linguagem, é extremamente importante colocar a criança, por exemplo, em contato com a língua de sinais desde o primeiro momento. No momento sabe que essa criança é surda, saiu do hospital logo que nasceu, né? Há equipes e experiências em diferentes países, né, no Brasil, algumas iniciativas de, por exemplo, ter tutores surdos, né? Mesmo no hospital, na USP, a gente estava vendo, né, semana passada, num evento lá em São Paulo, uma surda que trabalha com equipe de médicos e fonoaudiólogos e que dá um apoio para as famílias, e que ela, né, 2 vezes por semana interage e respalda as famílias no sentido assim de como se comunicar com essa criança, como trabalhar as questões, por exemplo, né, mais visuais e de interação. Então, logo de início, as crianças já estão assim, num ambiente linguístico adequado, em que elas vão, de uma forma mais espontânea, poder interagir e, digamos assim, a partir da visualidade, justamente, né, interagir na língua de sinais. Então, aí já vem assim, é uma entrada na língua, já se inicia um balbucio na língua de sinais, né, e um balbucio também vocal, inicia depois, né, lá em torno de 1 ano, as crianças já estão começando a sinalizar, fazer os primeiros sinais, né, com 2 anos elas já estão fazendo assim, tendo uma comunicação que dá conta das necessidades que elas têm no seu dia a dia, pedindo comida, pedindo para brincar, pedindo para passear, dizendo o que está sentindo, né? Com 5 anos, as crianças já contam histórias em línguas de sinais, entendeu? Então, o que a gente vê, assim, é que, infelizmente, nós temos, né, talvez uma ênfase muito grande nessa primeira infância, nas questões que envolvem a oralização, e parece que, assim, bom, se isso não der certo, então eu vou para a língua de sinais. Eu acho que esse é um percurso, assim, que traz prejuízos. Tempo, né? Traz prejuízos porque se perde aquilo que a gente chama, né, que é o período crítico da aquisição da linguagem, um período que é extremamente importante, né, de apropriação de uma língua, e, assim, uma idade em que eles têm, né, digamos, uma riqueza em termos de sei lá, vem, né, assim, para a vida com aquele olhar, com aquela, né, com a curiosidade, né, descoberta. É o bebê que está ali querendo interagir, e percebe muito, eles são muito perceptivos e precisam se comunicar desde logo, né. Então, obviamente que eu acho que há um caminho, não, digamos assim, as duas coisas são importantes, né, mas do meu ponto de vista, eu defendo muito, assim, essa inserção e essa informação e esse contato justamente com a língua de sinais, porque favorece situações em família de aprendizado, de aquisição de língua, de desenvolvimento linguístico, né, que isso vai ser, assim, a base para o conhecimento de línguas adicionais, né, da língua portuguesa como uma língua adicional, enfim. Então, é a base. E quanto antes, assim, né, existe teste da orelhinha, né, audiometria também, né, são exames que normalmente são encaminhados, né, a partir da suspeita. A audiometria se suspeita que a criança, né, é surda ou adulto, então faz o exame da audiometria, que é feito em geral por um otorrinolaringologista, né, que é o médico, enfim, né, que trata dessas questões. Mas em geral, os hospitais, eles têm, logo que a criança nasce, né, o teste da orelhinha. Acho que é o primeiro momento, assim, que se tem, digamos, né, esse momento que se pode, enfim, ter essa dica. E assim, é uma prática obrigatória, né? Obviamente que, assim, se a criança não fez por um ou outro motivo, né,
As famílias, elas começam a suspeitar, e aí a gente vê as histórias de vida, né, lá pelo 5º ou 6º mês, quando percebem que a criança, por exemplo, não está reagindo a sons, né? Há clássicos na literatura, assim, de histórias de vida de pessoas surdas, em que os pais narram, por exemplo, hoje é feito teste de orelhinha, mas há um tempo atrás, ou em alguns lugares onde ainda não é feito, lá pelo 5º mês, por exemplo, sei lá, barulhos grandes, foguetes e tal, aquela gritaria, aquela coisa, e as crianças continuam dormindo ou não reagindo aos sons. O Revista CPT Kids vai ao ar toda segunda-feira às 10h30 da manhã em radiocpt.com.br. E a mensagem de hoje é com o pastor Martinho Zonta, que é apresentador do programa Pergunte ao Pastor. O tema é Filhos, presentes preciosos. E eu passo a ler essa reflexão. É assim: filhos, que presentes preciosos. Que bom se os considerássemos sempre exatamente como tais. Tenho a aventura de ser pai, diz o autor da reflexão. E entendo muito bem que há dias em que os filhos parecem ser algo diferente do que presentes preciosos de Deus. Mas mesmo assim, é isso que eles são presentes preciosos de Deus. É triste saber que inúmeras crianças no mundo de hoje não são amadas, apreciadas e nem cuidadas. Lembramos em especial as que são abusadas emocional e fisicamente, as negligenciadas pelos seus pais, violentadas e assassinadas no mundo atual. Poderiam estar incluídas aí crianças que você conhece, da sua vizinhança e, quem sabe, do seu círculo familiar. Não custa muito procurá-las ainda hoje e prestar-lhe o auxílio possível. Elas são dádivas preciosas de Deus. Deus ama as crianças. A Bíblia se refere a elas como presentes que devem ser apreciados e tratados com muito carinho. Enquanto vivia na terra, Jesus gostava de dedicar tempo às crianças e de demonstrar o seu cuidado e amor por elas. As crianças de hoje, não importa quem são, nem de onde vivem, necessitam de muito amor, carinho e atenção, tanto quanto as daquela época do tempo de Cristo. E nós que conhecemos o amor de Jesus por nós e pelas crianças, temos condições para amá-las e colocar para viverem mais felizes e serem aceitas e tratadas como presentes preciosos de Deus. E aí o autor termina com o pensamento do Salmo 8, versículos 1 e 2, onde está escrito o que segue. O louvor dado a ti, Senhor Deus, chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Esta reflexão nos deve levar a avaliar o que nós fazemos às vezes, começando nos nossos lares. Como nós lidamos com os nossos filhos, com os nossos netos. Nós entendemos e vivemos no relacionamento com eles, entendendo que eles são de fato presentes preciosos de Deus e os conduzimos no caminho de Deus para que elas sejam educadas, cuidadas, para que sejam levadas ao encontro do Senhor Jesus, que é o Salvador, que também morreu por elas e que quer estas crianças junto dele. Este é o apelo desta reflexão, de que nós pensemos sobre isto e comecemos a olhar com muito carinho, com muita atenção para todas as crianças, não só da nossa família, mas onde nós pudermos socorrer e amparar as crianças que andam por aí abandonadas, sofrendo, acima de tudo, não maltratá-las. E este mundo cruel que fica assassinando, estuprando crianças, é um crime horrível diante de Deus. Por isso, queridos irmãos, vamos olhar com outros olhos para as crianças que Deus nos dá, de presente, presentes preciosos. Que Deus nos ajude a entender e a viver em comunhão com essas crianças e assim tratá-las como Deus quer que nós as tratemos. E o CPT na TV chegou ao fim, mas não fique triste não, você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Também é convidado a assistir os nossos vídeos no facebook.com/radioriel, também pelo YouTube, youtube.com/radiocpt. Desejo a todos um abençoado final de semana e espero vocês aqui no próximo sábado, 12h30, na Ubra TV. Tchau, tchau!